Olá! A partir de agora, você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Paulo Bauer. O nosso tema, crise econômica e possíveis saídas. Esse, aliás, é tema recorrente aqui no plenário do Senado Federal. A gravidade da crise que o país enfrenta e a falta de horizontes tem mobilizado as atenções dos senadores, mesmo com as mais diferentes ideias, ideologias e pontos de vista. Por isso, ouvimos aqui no programa Argumento os senadores sobre o assunto. Muito grata pela sua presença, senador. A pergunta já está feita. Como é que o senhor está vendo essa crise econômica? Esse foi até tema do seu último discurso, né? Exatamente. Saiu da tribuna agora para conversar com a gente. Exatamente. Tânia, é importante que o telespectador compreenda que a economia brasileira hoje vai mal porque nós estamos identificando em todos os lugares, em todos os municípios, em todos os setores da economia, não só uma insatisfação, mas também uma inviabilidade. Empresas estão dispensando empregados pela via da demissão. E quando não demitem, estão pedindo que os empregados fiquem em casa, inclusive sem transformar essa ausência em reposição de férias ou antecipação de férias. Eu conheço casos onde empregadores pedem para funcionários ficarem em casa e pagam o salário, porque trazer o empregado para dentro da fábrica para ele produzir fica mais caro do que pagar para ele ficar em casa, porque não há para quem vender o produto. Eu conheço, por exemplo, informações do setor de carnes, onde Santa Catarina tem grande destaque, e essas informações são muito curiosas. Em outras épocas, em crises mais graves, por exemplo, havia uma queda no consumo de carne de gado na razão de 30%. Se caía a carne de gado 30%, a de frango subia 20%, porque o frango é mais barato. Hoje, a realidade é um pouco diferente. O consumo da carne de gado caiu 30%, eu estou falando um número hipotético. Tá. O consumo da carne de frango caiu 20%. Caiu 20%. Nossa. E aumentou 30% o da salsicha, que é a mais barata de todas. Ou seja, a crise que estamos vivendo no Brasil, ela está alcançando todos os níveis sociais e todos os setores. Não é apenas o funcionário, o operário com pouca qualificação. Todos estão sofrendo. De outro lado, um grave problema é o das prefeituras municipais. Os prefeitos estão chegando ao final deste ano sem nenhuma visão de conseguirem fechar o ano com suas contas pagas e com os índices e com os limites constitucionais cumpridos. Tanto de investimento na saúde, tanto na educação, tudo vai estourando porque a arrecadação dos municípios está diminuindo. E o prefeito, que no ano que vem tem eleição municipal, ele está começando a se desmotivar. Ele não está vendo luz no fim do túnel. Culpa de quem? Culpa de um governo que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, já está no seu 4º mandato e que não fez o dever de casa. Um governo que não foi estruturante, não construiu uma estrutura de força econômica e de desenvolvimento econômico para o Brasil, porque não tinha gestão competente, porque não gastou bem o dinheiro público, porque gastou muito dinheiro público para fazer política de verdade, a política do compadrio, da criação de ministério, do aumento do número de cargos comissionados, da propaganda, esse governo. E também um governo que fez programas sociais de alta relevância e de alta importância, mas não se preocupou em diminuir o tamanho e o volume de dependentes desse programa. Quis que sempre houvesse mais dependentes, porque mais dependentes significa mais resposta e mais solidariedade política. A pessoa carente, a pessoa com dificuldades, quando recebe um benefício social, é tendência natural e lógica que ela agradeça a alguém por esse atendimento e por essa atenção. E o PT se valeu desse agradecimento, pedindo a essas pessoas o voto, como manifestação de gratidão. Tanto é que a presidente Dilma foi reeleita por 3 milhões de votos, de diferença sobre o candidato Aécio Neves, e hoje o povo brasileiro já sabe que a presidente não falou a verdade, quando na campanha eleitoral disse que o governo estava totalmente em ordem e que as contas públicas estavam rigorosamente em dia. Ela só esqueceu de dizer que estava fazendo pedalada. Aliás, ela pedalou na campanha
nas contas públicas e hoje pedala na bicicleta para tirar foto e aparecer no jornal como presidente popular. Isso não confere com o que o brasileiro espera do governo federal e da presidente da República. Agora, a situação é desafiadora, né, senador? O que seria um horizonte? Porque a gente que acompanha o Congresso Nacional vê a dificuldade de deliberação das duas casas, né? Muito mais da Câmara do que do Senado, mas assim, a gente sente no Congresso Nacional uma dificuldade na deliberação. Isso também agrava, né? A dificuldade só vai aumentando. Porque não é só a classe política, não é só o empresário. Por exemplo, agora nós temos os caminhoneiros autônomos do país parando. E tem que parar, porque ele não vê perspectiva. Ele diariamente roda o Brasil, leva mantimentos, leva produtos para lá e para cá. E quando chega no final de semana, ele descobre que não sobrou dinheiro no bolso dele, pelo trabalho que fez. Ele volta para casa de uma viagem e entrega para a mulher, para prover as necessidades da casa, um valor que é insuficiente. Então, ficar parado é mais barato. E aí, agora, os líderes do governo, e inclusive o próprio governo, anunciam um aumento de multa para quem interromper o trânsito numa estrada e vai penalizar quem fizer paralisações. Como se o PT não tivesse construído toda a sua história política e, inclusive, suas vitórias políticas em cima de paralisações, de MST, de campesina, de sindicato, de CUT, de tudo isso. O PT fez isso a vida inteira. Agora, quando isso acontece contra ele, ele vai para a penalização. É, sem dúvida nenhuma, uma atitude maldosa. É uma atitude desonesta de um partido que, ao chegar ao governo, não sabe governar, não governa para o futuro da nação e, com certeza, quais seriam as providências? Eu disse nesse discurso aqui na tribuna do Senado, a primeira providência seria o governo assumir sua responsabilidade. Dizer que, de fato, ele se responsabiliza por esta crise, quer resolvê-la e chama todos os atores de federações, de confederações, de agricultura, de indústria, de comércio, de transportes, de infraestrutura. Os setores estão organizados no Brasil e estabelece um pacto sobre a forma que cada um pode adotar de contribuição para nós sairmos dessa situação. O ministro Levi, por exemplo, hoje não é outra coisa senão um gestor público que tenta fechar as contas da presidente. Ou seja, ele está tentando desmontar as pedaladas. E, para isso, fala de CPMF, para isso fala de usar dinheiro de fundo de garantia para isso e não mais para aquilo, e fala de retardar o aumento de salário e de remuneração de funcionário público, por isso fala em acabar com programas de qualificação dos trabalhadores pelo sistema S, SESI, SENAI e outros. Quer dizer, o governo está penalizando o país para fechar suas próprias contas. E o juro não baixa, e querem que todo mundo continue pagando imposto, e não dão mais financiamentos para quem precisa, através de BNDES, através dos bancos oficiais. Quer dizer, se o governo não assumir o papel para fazer esse pacto com o país, nós, da oposição, é que não vamos conseguir fazê-lo. E a base do governo no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, não é mais uma base comportada e nem subordinada e nem aliada do governo. Já existem deputados e senadores, inclusive do PT, que não dão mais ao governo o apoio incondicional que deram no passado. Isso é muito grave, porque quem governa já não tem mais o apoio para governar, nem da população. Da oposição não tem, porque não é papel da oposição apoiar o governo, e agora não tem apoio nem da sua base. Aliás, a sua base fica completamente desconfortável, porque a corrupção que tomou conta do governo, e inclusive que alcançou figuras do mundo político, tem feito com que a base do governo, politicamente falando, e principalmente no Congresso, tome muito cuidado quando diz que vota a favor desse projeto ou não. É um assunto muito sério. Então, perspectiva de saída, horizonte, o senhor ainda acha que nesse momento não é possível vislumbrar? Lamentavelmente, Tânia, nós estamos chegando no final do ano.
E, normalmente, o final do ano não é a melhor época para que a gente possa anunciar providências imediatas. Não há como fazer isso, o tempo é muito curto. Mas eu poderia oferecer como sugestão ao governo, à presidente da República, que aproveitasse o final desse ano, já que não dá mais para fazer nada que pudesse significar a recuperação da economia nacional, que aproveitasse até o final desse ano para traçar um projeto sobre o que vamos fazer no ano que vem. Construir o tal pacto que o senhor mencionava, fazer o pacto suprapartidário. E eu, infelizmente, não ouço, não vejo, não constato da parte do governo e dos seus aliados nenhum movimento nesse sentido. Vai acabar o ano e nós vamos ficar aí ouvindo essas histórias, como eu ouvi na Comissão Mista de Orçamento, da qual eu faço parte, que o governo vai resolver o problema do déficit do ano que vem, por exemplo, vendendo terras públicas na Amazônia Legal e que vai, com isso, levantar 10 bilhões de reais de recursos que vão ser utilizados para fechar as contas do governo. Aquelas contas que pagam propaganda, que pagam cargo comissionado, que pagam a existência de ministérios desnecessários e por aí vai. E essa venda pode ser feita sem passar pelo crivo do Congresso Nacional? Não, vai passar pelo crivo do Congresso, obviamente que precisa haver uma... Mas não vende em um ano. O problema é esse. Não há como pegar agora e dizer, olha, esse terreno está à venda e alguém compra no dia seguinte. Tem processo licitatório para fazer. Aí vai ter questionamento jurídico, porque esse é contra aquele. Há uma demanda judicial que precisa ser definida. Eventualmente, uma área na Amazônia sempre poderá sofrer um questionamento com relação a questões ambientais, a questões indígenas, por exemplo. Então, não é simples assim. Nós precisaríamos, antes de falar desses milagres, dessas mágicas, nós precisaremos descobrir como é que o povo brasileiro consegue recuperar seu emprego. E o emprego só se recupera se a indústria estiver produzindo. E a indústria só pode produzir se esse mesmo povo estiver comprando. Isso é um ciclo. E aí eu pergunto, não seria melhor reduzir os impostos ao invés de aumentá-los? Porque se você reduz o imposto do remédio, da comida, da roupa, todos os produtos ficam mais baratos. As pessoas compram mais. A fábrica produz mais. Para produzir mais, ela precisa mais gente. E se pega mais gente, é mais dinheiro circulando. E isso é um meio muito simplista aqui de se falar de uma reativação econômica que eu acho que precisa ser feita com urgência, mas nós temos que atribuir essa responsabilidade e a competência de fazê-lo ao governo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no Argumento. Não, por isso. Eu agradeço a você que nos acompanha, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.